Bom dia, igreja, graça e paz. Louvado seja Deus essa manhã, né? Muito boa. E nós queremos um desafio para esta manhã. O tema é desperta. E eu queria convidar os irmãos, né, para mais uma vez nós entrarmos na presença do Senhor, para pedir para que o Espírito Santo possa realmente despertar a nossa vida, né? Se tem uma coisa que está perturbando nessa manhã, talvez o sono, alguma preocupação, mas que agora o Espírito Santo possa nos despertar à luz da tua palavra, né? À luz da palavra do Senhor. Eu queria convidar mais uma vez os irmãos a curvar as cabeças e vamos estar orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa, então, encher e despertar os nossos corações. Pai querido, mais uma vez, nós queremos render graça, louvor, honra a Ti. Estamos reunidos, Pai, para entregar os nossos corações e clamar a Ti, nesta manhã, que Tu possa nos realmente despertar os nossos corações para aquilo que ainda está dormindo, para aquilo que está acomodado, para aquilo que está distante. Nós queremos clamar a Ti, Espírito Santo de Deus, vem falar, não seja a voz humana, mas o Teu Santo Espírito nesta manhã. E nós queremos te agradecer, porque a Tua palavra é viva e é poderosa. Nós queremos, então, abrir, escancarar cada janela, cada porta dos nossos corações para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, como estamos falando, nós estamos com este tema, desperta. E algum tempo atrás, umas 2 semanas antes de meditar, debruçar sobre esse texto, e Deus me levou nessa palavra, desperta. Mas eu falei, desperta do que, Deus? E Deus então me levou a esse texto de Efésios 5, 14 a 17. Eu queria convidar os irmãos a ler, meditar neste texto. Os irmãos podem acompanhar na projeção aqui. Também, se porventura quiser abrir na sua Bíblia, que está acostumado, ou na nossa Bíblia digital, esta versão, eu creio que é NVI, os irmãos podem acompanhar. Efésios 5, 14 a 17. Vamos ler, irmãos? Diz assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Então, irmãos, este texto, o apóstolo Paulo fala bem firme conosco, né, sobre nós despertarmos e sermos, então, sábios e não insensatos. E na semana passada, eu compartilhei no culto de intercessão sobre isso, sobre sábios e não ser insensato, né? E, então, irmãos, neste capítulo todo, capítulo 5, já quase no final da carta de Efésios, Paulo vai falar muito sobre vivam, né? Vivam, como a maneira de como nós vamos viver. Porque ele estava preocupado, lá no primeiro século, ele começa a igreja lá em Éfeso, e ele estava muito preocupado como é que aqueles primeiros cristãos estavam vivendo. Éfeso era uma igreja muito promíscua, né? Os irmãos bem sabem. A igreja, Éfeso estava situada nessa cidade, uma cidade muito difícil, havia muita idolatria, promiscuidade na cidade, uma cidade muito difícil. E, assim, paralelamente, nós estamos vivendo dias assim também, nossos dias, na verdade. E os primeiros cristãos, então, haviam dificuldade de viver uma vida coerente com a palavra, e Paulo estava muito preocupado. Então, ele escreve esta carta para os irmãos e fala, vivam. Então, na primeira parte do capítulo 5, ele vai dizer assim, vivam como filhos da luz e não como filhos das trevas. Olha que palavra forte já, no capítulo 5, para os primeiros cristãos. Vivam como filhos da luz. Eles precisavam trazer o impacto da luz para a comunidade em Éfeso. Não podia ser mais um dentro do povo que pecava, fazia um monte de coisa errada. Eles tinham que ter uma diferença. Então, Paulo chama a atenção, fala, vivam como filhos da luz. Então, isso vai até no capítulo 5, versículo 13, mais ou menos, ele vai falar sobre não vivam nas trevas, vivam a luz. Então, é uma palavra forte, né? Quem não está vivendo a luz, eram filhos das trevas. E quais eram os frutos dos filhos da luz? No versículo 9, vai dizer assim, bondade, justiça, a verdade. Então, Paulo vai pedir para os primeiros cristãos que vivam uma diferença na sociedade, a bondade, a justiça de Deus, a verdade. Então, trazer uma diferenciação. Mas, e essa era uma preocupação de Paulo, mas no capítulo 4, a coisa ainda muda mais ainda,
Paulo vai chamar um pouquinho mais de atenção, porque aí que no capítulo 4 vai entrar, desperta. Desperta, ó tu que dormes. Então, ele fala assim, levanta-te dentre os mortos. O que estava acontecendo? Dentro da igreja, da comunidade, ainda havia aqueles que estavam dormindo. Ele pede para despertar. Então, a questão é que despertar não é de um sono. Sabe quando a gente está acordado, mas está pensando em nada, tá assim, né? Brisando, né? Num vocabulário mais moderno, brisando, pairando assim, né? Parece que tem TDAH, né? Você está, né? Tipo... Mas não, Paulo está dizendo que essas pessoas estavam mortos espiritualmente, e não estavam entendendo que estavam mortos espiritualmente, porque estavam cegados naquele tempo. Eles estavam vivendo a vida cristã, mas estavam mortos espiritualmente. Irmãos, muitas vezes a gente não é assim? Vivendo a vida cristã, mas mortos espiritualmente. Então Paulo dá um chacoalhão, ele fala para aqueles primeiros cristãos, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, né? Cristo vai te resplandecer. Então, essa é a chamada de Paulo agora. Então, vocês percebem que no capítulo 5 ele fala 2 vezes, vivam. A primeira parte, vivam como filhos da luz. Agora, vivam, né? Agora vivam como sábios e não como insensatos. Desperta, agora ele fala assim, vivam como sábios e não como insensatos. Aqui eu achei muito interessante, né? Paulo poderia falar assim, né? Ele falou, a primeira parte, falou, vivam como filhos da luz. Agora ele poderia ter falado, vivam agora em santidade, vivam em fidelidade com Deus, vivam em paz, sei lá, outra coisa. Mas ele fala, viver como sábios e não como insensatos. Irmãos, aqui, quando a gente olha só esse texto, parece que Paulo está chamando assim, olha, tem um pessoal que está dormindo, é meio burro, né? Parece que é mais ou menos, se é sábio, se não é sábio, né? Ele é meio insensato, meio, né? Nos dias de hoje, também nós estamos buscando muita sabedoria, né? Então, quando a gente olha assim, vivam como sábios. Então, né, eu estou buscando, né? Eu me formei, né? Então eu estudei, eu sei, né, a raiz quadrada de 64, eu sei, né, a capital, sei lá, da Venezuela, eu sei a capital da Argentina, eu sei a capital, né, da Índia. Aí eu sei muita coisa, sei sobre terra e sai o mar. Né? Então, muita gente, hoje, a gente tem muito acesso à sabedoria, ao conhecimento, através da internet também. E também, hoje, tem muita gente cheia de ideais, né? Hoje muita gente entende, compreende, e a gente vive um ar de sabedoria em nosso meio também, né? Alguns acham que entendem mais de time, né, de futebol, né, e acham que é melhor que o outro. Na verdade, o pastor Tetuma acha que, né, o time dele é o melhor. Né? Tanto que ele chegou no meu apartamento, ele arrancou o adesivo do meu time e colou do time dele. Ele teve essa audácia de fazer isso, né? Achando que o time dele é melhor. Até para o meu peixinho ele colocou um adesivo do Corinthians ali. Né? Mas cada um acha que tem uma sabedoria. Irmãos, quantos aqui estão buscando a sabedoria nesses dias? Sabedoria para tomar uma decisão. E agora, né? Sabedoria para qual área que eu vou estudar? Ser sábio nos dias de hoje. Eu vou comprar ou não um apartamento? Eu vou investir ou não? O que nós vamos fazer? Qual é o nosso parâmetro, então, de sabedoria? Quando a gente olha para esse texto, então Paulo diz assim, né? Desperta, vivam como sábios e não como insensatos. Bom, sábios, o nosso parâmetro, né, se a gente olha no dicionário, vai dizer assim, sábios, bom, que tem senso, que tem extenso e profundo conhecimento, é um erudito. Né? Para mim, eu vejo vários irmãos aqui, puxa, eu considero muito sábios, né? Muito inteligente mesmo. Eu sempre questionei com Deus, eu tenho 5 irmãs e um irmão. Eu falo, por que eles são inteligentes e eu não, né? Bom, enfim, Deus... E aí, Deus me chamou para ser pastor, né? Eu falei, Deus, mas eu sou menos inteligente. A gente busca muita sabedoria. Então, para nós, sabedoria, nossos dias, sabedoria é isso, né? Um extenso, profundo conhecimento. Então, quando Paulo fala assim, olha, então, né, vivam como sábios. Então, a gente, eu vou buscar, né, debruçar na Bíblia, vou começar a estudar. Não que a gente não deva buscar na palavra. Logicamente, a gente tem que estudar muito a Bíblia. Mas que sabedoria é essa que Paulo está falando? Por quê? Insensato, irmãos. Insensato é aquele que não está em seu juízo, né? Não está em sã consciência, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida. É um insano, doido, é um delirante. Esse é um insensato. Agora, irmãos, ninguém aqui, né, vai falar assim, não, eu quero ser insensato, né? Insensato não. Poxa, também ninguém gosta de ser chamado de insensato, né? Eu estava aqui na Radial, entrando para 23, e parou um carro na minha frente, parou um carro, dois carros na minha frente, o cara parou, e ele estava na faixa da direita, aqui na última faixa aqui, só que ele errou, né? Ele não queria entrar para 23, ele queria continuar a radial. Ele pediu para parar, ele queria atravessar tudinho para entrar para a radial, entende? Sabe, tipo, atravessar 3 pistas e ainda mais a pista da radial.
Aí, o cara da frente parou, mas os outros que estavam lá estavam continuando, mas ele foi direto. E, obviamente, pegou um carro em cheio, assim. Aí, gente, né, é um insensato, né? Aí não dá, né, porque fez uma loucura ali, é impossível, num momento de pico na radial, querer atravessar, cruzar, assim, 90 graus, assim, e querer entrar ali de volta para a radial, né? Não dá para fazer isso, né, passar na faixa zebrada e tal. Mas, muitas vezes, né, acontece isso. Para os nossos dias, insensato seria isso, sábio seria isso. Mas o que a Bíblia está falando para nós, né? Então a Bíblia vai falar muitas vezes sobre sábios, ser sábios e não ser insensatos, na verdade. A gente olha em Provérbios, a Provérbios vai falar direto para a gente ser sábio, né, não ser insensatos. A gente vê também nos evangelhos, Jesus falando, ou muitas vezes nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai falar sobre isso também. Efésios fala, Coríntios, Tiago, e aqui no nosso texto também, né, vai falar sobre sermos sábios e não insensatos também. Então, Paulo vai dizer isso, desperta, vivam como sábios e não como insensatos. Eu queria trabalhar com os irmãos nesta manhã, os irmãos entenderem, e a gente caminhar juntos, para entender o que significa essa sabedoria. Então, quais são as características que Paulo está falando, ou a Bíblia fala, sobre ser sábio, né? Ser sábio segundo a palavra de Deus. Eu queria trazer essas características. Para mim isso foi muito marcante, muito interessante, e eu queria compartilhar com os irmãos, né? Bom, a primeira característica que a palavra vai nos dizer é que ser sábio, a primeira característica de uma pessoa sábia é que ela é pura. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa pura. Poxa, mas como assim, né? Que característica é essa de uma pessoa que é sábia e que é pura? Então, se a gente olha no nosso texto, Paulo vai dizer em Éfeso, capítulo 5, versículo 15, vai dizer, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Na verdade, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Então, é bem claro isso. Paulo vai dizer assim, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Agora, como que é essa maneira que nós devemos viver? Irmãos, se a gente olha no capítulo 3 de Tiago, ele vai explicar sobre a sabedoria. Existem duas sabedorias. Uma sabedoria nossa terrena, que nós falamos aqui, de conhecimento, mais uma sabedoria que é eterna, que é de Deus, que vem de Deus, né? Então, vamos ler esse texto em Tiago, vai dizer isso, né? Tiago 3, versículo 13 a 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante conhecimento proceder em suas obras. Então, quem entre nós somos sábios e inteligentes? Vamos mostrar como? Através da mansidão de sabedoria, mediante conhecimento proceder de suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só como é que a palavra vai nos dizer, ensinando que essa sabedoria, que é terrena, se tem alguma coisa de coração de inveja amargurada, sentimento faccioso, aí essa sabedoria não é de Deus, não vem do alto. Ela é muito forte, né? Porque ela é terrena, animal e demoníaca ainda. Não faz parte do plano de Deus. Como que é a sabedoria de Deus lá do alto? A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, indulgente, que significa aquele que perdoa, né? Aquele que sabe perdoar, aquele que resolve perdoar mesmo. Indulgente, tratável, de plena misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Olha só como é que a sabedoria do alto é. E qual a sabedoria que nós temos buscado, irmãos? Né? Não que a gente não deva investir os nossos filhos nos estudos, né? Lógico que é importante, né? A gente sofre, eu tenho duas filhas, a gente sofre, né, para colocá-las nos estudos, né, ter uma boa educação, uma faculdade. Mas, irmãos, qual que é o melhor investimento nosso? Qual que é de sabedoria? Quanto tempo a gente gasta nessa sabedoria que vem do alto? Então, irmãos, a sabedoria do alto, primeiramente pura. Então, vocês, irmãos, percebem aqui que há duas partes que é a sabedoria do alto. Primeiramente, né? Então, do alto, a primeira parte, que é primeiramente, ela é pura. E depois vem outras coisas. Né? Se a gente olha no texto, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, de plena misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. O livro de Tiago separa em dois momentos a sabedoria que vem do alto. A primeira parte, irmãos, é pura. O que significa isso?
A sabedoria que vem do alto, ela é livre de toda imoralidade, livre de motivações egoístas e pecaminosas. Pura está se referindo à santidade. A sabedoria, como diz, ela é do alto, não é produzida por nós mesmos. É o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que vem sobre nós e derrama esta sabedoria. Irmãos, quando isso me veio, quando eu estava estudando, por várias vezes eu falei, Deus, me derrama sabedoria na minha vida. E Deus, acho que nunca entendeu o meu pedido, né? Porque meu pedido sempre foi uma sabedoria de conhecimento mais humano mesmo, né? De conhecer, né, mais tudo, né, das coisas, assim, né? Mas Deus me levou e falou assim, não, você precisa dessa sabedoria. E essa sabedoria, ela é livre de imoralidade, livre de motivação egoísta, pecaminosa. Então, é uma diferença muito grande da sabedoria terrena. E aí, irmãos, quando Deus derrama essa sabedoria, que ela é pura em nós, que vem ao nosso encontro, irmãos, as outras coisas, elas são consequências, elas vão produzindo em nós. Ela é pacífica. A nossa sabedoria se torna pacífica. A nossa sabedoria se torna amável. Ela é compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. A sabedoria de Deus está nesse campo. É nessa área que nós precisamos buscar o conhecimento. Irmãos, quanto tempo nós estamos buscando essa sabedoria? Quanto tempo a gente gasta buscando, quantos que eu vou investir, quantos que foi o jogo, o que aconteceu hoje, como é que está a situação, por que deu apagão ontem. Quanto tempo a gente está gastando de sabedoria humana? E quanto tempo a gente gasta nessa sabedoria? Irmãos, essa sabedoria do alto, nós buscamos então a libertação dos pecados. Nós gastamos tempo pedindo libertação dos pecados. Essa é a sabedoria do alto. É isso que nós devemos buscar. Coisas que estão nos prendendo, que estão nos arraigando no pecado. Nós devemos gastar tempo orando, Jesus, me liberta disso. Isso é a sabedoria do alto. É buscar restauração, entrega da alma, restauração genuína. Isso sim, é uma renúncia, dizer, Senhor, eu não quero mais viver com o pecado, eu não quero viver mentindo, eu não quero viver mais enganando, eu não quero mais viver enrolando. Jesus, isso sim é buscar a sabedoria, é renunciar, é buscar a santificação. Então Hebreus 12, 14 vai dizer isso, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, se a gente não buscar essa sabedoria, juntos, a santificação, nós não vamos ver o Senhor. E essa é a verdade da palavra de Deus. Deus quer derramar uma unção especial, que é a sabedoria do alto, irmãos. A sabedoria pura, pacífica, tratável. E eu coloquei essa versão está na revista atualizada. Na revista atualizada está tratável, olha essa palavra, tratável. Irmãos, quantos de nós conseguimos ser tratáveis? Na outra versão, na NVI, está um pouco diferente, mas eu gostei muito dessa tradução, que uma sabedoria do alto, ela é tratável. Quando eu li isso aqui, tem várias coisas aqui, eu preciso que ainda não tem a sabedoria do alto. Minha sabedoria é muito limitada. Quando eu vi aqui, pacífica. Aí quando eu vi tratável, gente, é uma dificuldade nossa ser tratável, né? Não é verdade? Às vezes a gente está na liderança, a gente está numa coisa, ser tratável. Mas essa sabedoria do alto, ela é de plena misericórdia, de bons frutos, imparcial. Irmão, isso aqui é muito difícil. Sem fingimento, mas isso tudo é consequência, é continuidade daquela pessoa que recebe uma sabedoria do alto, que ela é pura, primeiramente pura. Então, irmãos, o Espírito Santo hoje nos convida a essa primeira característica da santificação, a primeira característica de ser pura, uma característica pura em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos buscar, então, essa sabedoria do alto. Precisamos buscar essa sabedoria, não podemos ser insensatos, né? Então, se a gente não está vivendo isso, nós estamos sendo insensatos, entende? É muito difícil falar, poxa, mas eu estou sendo insensato. Mas a palavra nos diz, se a gente não está buscando essa sabedoria do alto, se a gente está buscando essa sabedoria terrena, egoísta, né, partidária, uma sabedoria que nem o texto fala, com inveja, sentimento faccioso, nós estamos sendo insensatos nesse momento. Irmãos, a segunda característica, no nosso texto, Paulo fala bem claro aqui, a segunda característica de uma pessoa sábia é que ela é atenta, muito atenta. Por quê? O texto vai dizer assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Poxa vida, mas eu estou aproveitando a minha vida, né? Eu vi várias coisas sobre
Poxa, o que significa, então, aproveitar ao máximo cada oportunidade da vida? Aí existem várias frases bem legais sobre isso, mas uma delas eu achei bem legal. Ele diz assim: viva e desfrute cada instante, pois amanhã só restarão fotos na instante. Achei bem interessante isso, né? Então a gente pensa, não, eu vou viver mesmo, né? Intensamente cada oportunidade da minha vida. Né? Não, realmente é isso, a gente precisa aproveitar ao máximo, porque nossos dias correm, né? E lá na frente não vai sobrar nada, vai ter uma foto na estante lá de recordação, e nossos dias passaram, né? Mas Paulo está dizendo isso, então, para a gente aproveitar o máximo. Então, se te derem férias, não, eu vou aproveitar ao máximo minhas férias, né? Eu vou viajar, vou fazer tudo que puder, né? Vou gastar o meu dinheiro, na minha vida eu vou tentar, então, toda oportunidade que tiver, eu vou fazer bons negócios. Né? E você fala, vou aproveitar cada oportunidade, vou jogar, vou fazer isso, né? Vou jogar bola, vou fazer tudo, né? Vou aproveitar. Não significa isso, aproveitar ao máximo cada oportunidade para aqueles que são sábios, né? Que essa sabedoria que Paulo está falando. O que significa, então? Bom, irmãos, eu estava meditando sobre isso algumas semanas, e eu falei para Deus, mas Deus me tocou muito forte. Essa questão me pegou. Aproveitar o máximo, mas eu falei, Deus, eu estou aproveitando o máximo, pelo menos este ano que entrou, eu falei, Deus, eu quero aproveitar o máximo. Eu falei, Deus, mas esse ano eu já fui para o Shalom, eu já fui no Panorama, a gente fez o Adore, já teve Adore aqui em São Paulo também, a gente teve vários retiros aqui na igreja, eu fui para Rio Grande do Sul 2 vezes já. Irmãos, eu falei, Deus, mas eu aproveitei o máximo da onde o Senhor quer mais que aproveite a minha vida, né? E Deus foi me mostrando, e no mesmo texto, paralelo a isso, Colossenses 4, versículo 5, vai dizer assim, né? Sede sábios no procedimento para os que de fora. Novamente ele diz, aproveite ao máximo toda oportunidade. Todas as oportunidades. Ele vai dizer de novo a mesma coisa. Mas ele fala, aproveite ao máximo no procedimento para os que são de fora. Meus irmãos, Deus começou a mostrar aqui, quantas vezes não perdemos a oportunidade de fazer algo para alguém. Quantas vezes nós temos falhado nisso? Às vezes uma ligação, um recado, e aí a gente estava conversando com a minha esposa, com a Milk, falei, puxa, é verdade. Quantas vezes a gente deixou de visitar o legal, fazer alguma coisa? Ou a gente podia passar a abençoar um irmão? Ou quantas vezes não estamos pensando em nós mesmos? E aqui, irmãos, que é o X da questão, quanto tempo a gente gasta, irmãos, para buscar uma santificação que vem lá do alto? Quanto tempo a gente gasta com os nossos afazeres? Mas eu tenho uma meditação, eu paro um tempinho. Meus irmãos, isso é bem importante. Mas quanto tempo realmente a gente gasta da nossa vida para buscar as coisas lá do alto? E quanto tempo a gente gasta nas redes sociais? Quanto menos a gente espera, 1 hora já foi. 30 minutos, 40 minutos. Lógico, a gente tem que ter esse tempo de descanso, né? A gente tem que ter um tempo assim para a gente relaxar. Não estou dizendo isso, que a gente tem que ser um louco, né? Mas, irmãos, o texto nos diz, aproveitando o máximo de cada oportunidade. E às vezes, Deus tem te dado oportunidades na tua vida. Tem colocado pessoas no teu lado e você tem passado batido. Perdendo oportunidades de abençoar. Essas oportunidades que são no procedimento para os que são de fora. Não pensar em si mesmo. Então vai ao contrário do egoísmo, na verdade. Vai olhar para os que estão de fora. E quantas vezes nós não estamos perdendo oportunidade na nossa vida? Todos os dias. Mas eu trabalho, mas alguma coisa no trabalho, uma coisa na escola, uma coisa em casa. Irmãos, quantas vezes a gente não perde oportunidades na nossa vida? Então a percepção de aproveitar o máximo para o sábio, aqueles que estão buscando a sabedoria do alto, é diferente daqueles que têm a sabedoria aqui na terra, uma sabedoria terrena. Então, é isso que Paulo nos chama para sermos despertados, irmãos. É nesse ponto que Paulo nos chama. Então ele fala para os primeiros que são, desperta, ó tu que dormes, né? Levanta-te dos mortos. E a gente está, muitas vezes, perdendo tempo da nossa vida. E quando Deus falou isso, fala, puxa, quanto tempo eu estou perdendo? E poderia ter feito mais coisas. A gente não fez nem, 10% que Deus queria. Então, meus irmãos, nesse segundo ponto, Deus nos chama, então, para que nós vivamos atentamente. Sermos sábios em cada momento, em cada detalhe. Então, essa sabedoria que vem do alto, ela é diferente. Nós estamos sendo sábios ou insensatos nesses dias?
essa questão, irmãos. Deus nos chama para sermos verdadeiramente sábios nesses dias, fazermos uma diferença nessa sociedade, porque se a gente for viver o que nós escutamos, fazendo a mesma coisa, nós estamos se aplicando sendo um cristão mais um, sendo indiferente na sociedade. Mas nós devemos atender esse chamado para sermos sábios nessa sociedade. Falar coisas que vão sair de coração puro, de bondade, mansidão, vai falar coisas que vai pacificar, vai falar coisas que vão abençoar. Então Deus nos chama para estarmos atentos. Irmãos, essa é uma palavra bem importante para nós. E no terceiro item aqui, a terceira característica de uma pessoa sábia é que ela é uma pessoa bem segura. Isso Paulo nos descreve em Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por que ele está dizendo isso? O que significa esse portanto? Na revista atualizada, ele diz assim, por esta razão, portanto, por esta razão. O que ele está dizendo? É que no versículo anterior ele diz assim, ele está falando, os dias são maus, olha, os dias são maus, portanto, por esta razão, por isso, vocês não sejam insensatos. Tenham certeza, compreendam qual a vontade do Senhor, procurem compreender a vontade do Senhor. Irmãos, os dias são maus, a gente não pode viver uma forma de vida cristã insegura. Deus não chama uma sabedoria insegura, mas uma sabedoria segura, que tenha certeza de viver a vontade do Senhor, com um coração cheio, né? Uma sabedoria pura, que vai entender, uma sabedoria segura. Então, Paulo está dizendo isso, os dias que nós estamos vivendo são maus. E realmente, nossos dias tem sido muito difícil. E Deus nos chama então, sermos pessoas diferenciadas, cristãos que vão entender, compreender qual é a vontade do Senhor. Poxa, mas como que a gente vai compreender a vontade do Senhor? Irmãos, a gente não quer ser insensatos, não é verdade? Então, quem busca uma pessoa que busca a sabedoria, ela faz, nos nossos dias, a gente tenta ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a vontade do Senhor. Mas quando a gente busca essa sabedoria terrena, da nossa vontade, assim, tipo, eu vou ouvir a vontade do Senhor, mas sem um coração puro, sem entregar a nossa vida, como a gente viu nos itens anteriores, a gente acaba fazendo, não ouve direito a voz do Senhor e já vai fazendo, às pressas, não é isso, ouve um pouco do seu coração também, não enxerga os perigos, e uma coisa interessante, não ouve as pessoas, não ouve conselhos. E a gente viu que uma pessoa que tem uma sabedoria do alto, ela é tratável, ela é ensinável, ela ouve conselhos. Então, em Provérbios fala muito isso. A pessoa que é sábio, ela ouve conselhos. Ouve o conselho dos seus pais, ouve o conselho. Aí que está o segredo, irmãos. Uma pessoa que tem uma sabedoria do alto, ela tem uma segurança, ela vai parar para ouvir, ela vai parar para escutar a voz do Senhor. E aí, irmãos, segurança, Jesus vai falar sobre isso. É uma historinha que todo mundo conhece, né? Jesus vai falar, nos últimos momentos do Sermão do Monte, isso. Falando assim, Mateus 7, 24 a 27. Ele vai falar sobre nós construirmos uma casa na rocha e na areia. Acho que todo mundo conhece, muitos conhecem essa história, né? Jesus vai falar assim que o sábio, né, quem ouve as palavras, né, olha só, Jesus falando, quem ouve minhas palavras e as pratica, né, é como um homem prudente. Ele é sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E aí vem a chuva, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras, Jesus está falando as palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Então, Jesus também vai falar sobre ser sábio e ser insensato. Qual a diferença? Os dois ouvem a palavra, mas um pratica e o outro não pratica. Um vai, vamos fazer aqui. Não, o pessoal fala, não constrói na areia, que não vai dar ruim. Não, aqui vai dar, é mais pertinho, vamos construir aqui. Eu acho melhor assim, porque eu aprendi assim. E aí, quem ouve essas palavras e as pratica, o ensinamento de Jesus, o que Jesus tem falado, né, sobre tudo isso, um coração que tem uma sabedoria pura, ele vai ouvir, ele vai buscar em Deus, construir sua casa na rocha. Irmãos, ela é segura, a sabedoria que vem do alto é segura. Essa característica, ela ouve e constrói na rocha. É uma pessoa sábia, segura,
né? Pode vir chuva, vento, rios transbordando, batendo contra a casa, ela não vai cair. Então, irmãos, essa sabedoria, Deus quer que nós busquemos essa característica, que uma sabedoria que busca uma sabedoria sábia, que ela é segura. Então, nós estamos falando de 3 itens, 3 características, irmãos, sobre a sabedoria. Sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é atenta, ela aproveita as oportunidades ao máximo e ela é segura, né, irmãos? Então, eu gostaria de convidar os irmãos para buscarmos essa sabedoria, meditarmos nessa palavra. Eu queria convidar os irmãos para subir aqui. Nós vamos ter um tempo orando, então. E a Bíblia diz, se alguém quer sabedoria, busque lá do alto, e Deus vai conceder a sabedoria. Aí eu sempre estava entendendo, mas como, Deus, eu quero buscar a sabedoria. E agora, irmãos, diante dessa palavra, se você quer buscar essa sabedoria, e se tem alguma coisa que está atrapalhando seu coração, agora nós entendemos, Deus, eu quero buscar a sabedoria do alto, a sabedoria pura, que ela é pacífica, ela é tratável, que ela é ensinável. Irmãos, vamos buscar essa sabedoria, uma sabedoria que ela é livre da imoralidade, livre de motivações egoístas, pecaminosas, uma sabedoria que atenta nas oportunidades, uma sabedoria que é segura, que constrói na rocha, que é o Senhor. E nesse momento nós vamos buscar, vamos orar. Eu queria convidar você, os irmãos vão estar tocando um instrumental primeiramente, eu gostaria que você buscasse. Falando, Deus, eu quero pedir do Senhor a sabedoria do alto. E depois, irmãos, com essa sabedoria, nós vamos entender. Aqueles que querem clamar, Jesus, seja o centro. Eu entendi nesta manhã que quem busca a sabedoria do alto vive um equilíbrio. Equilíbrio. Não é uma pessoa desequilibrada, entende? É uma pessoa equilibrada. E quando eu vi essa canção, Jesus, quando derrama a sabedoria, Jesus é o centro da minha vida, é a minha luz, é a minha razão, é o meu fogo, Ele é tudo, Ele é um equilíbrio. Essa canção vai falar sobre isso. Jesus é o centro. Então, queria nesses 2 momentos, primeiro que nós busquemos a sabedoria lá do alto. Agora, essa sabedoria que fala em Tiago. Busca o Senhor. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Se tem uma coisa no seu coração, coloque diante do Senhor. Senhor, eu quero receber essa sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do Senhor. Derrama em mim um coração puro, pacífica, indulgente, aquela pessoa que perdoa. Se você não consegue perdoar, ora ao Senhor agora. Peça, Senhor, me dê a sabedoria que consiga perdoar, em nome de Jesus, que é tratável, que é plena, cheia de misericórdia, de bons frutos, que é imparcial, sem fingimento. Ora ao Senhor, se tem alguma coisa no seu coração que está impedindo da sabedoria do alto, ora ao Senhor nessa manhã. Oh, Jesus. A sabedoria do alto tem a ver com obediência. A sabedoria lá do alto tem a ver com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo enchendo. Quando o Espírito Santo manifesta, não há lugar para pecado. Ele vem com a sabedoria do alto. A sabedoria do alto vem com os frutos do amor. A sabedoria do alto, ela está atento para as coisas de Deus, atento para as necessidades, precavido das circunstâncias. Ela é preparada, atento para a direção do Senhor. Ela escuta conselhos. Deus, não deixa nós sermos insensatos. Não deixa a gente ser desobedientes, sim à presença do Senhor. Oh Deus, agora manifesta a Tua presença, enche com o Teu Santo Espírito cada irmão, cada irmã. Oh Jesus, vem fazer de nós, Jesus, pessoas diferentes nessa sociedade que vivem a sabedoria, buscando a sabedoria, gastando tempo, a sabedoria do alto. Oh Jesus amado, nós pedimos, quantas vezes nós temos gastado tempo para outras coisas, Deus. Perdemos vários momentos dos nossos dias gastando tempo com outras coisas, mas faz com que nós busquemos tempo das nossas vidas, buscando as coisas lá do alto, Senhor, a sabedoria do alto. Oh Jesus, quantas vezes estamos desatentos para as circunstâncias em nossa volta, quantas vezes nós somos despreparados, quantas vezes não temos direção para a nossa vida, segurança. Oh Jesus amado, agora Jesus, eu peço que o Senhor possa colocar em nós a sabedoria do alto. Nós queremos nos arrepender, Jesus, como igreja, pedindo ao Senhor para que nossa comunidade possa viver uma sabedoria do alto, manifestar, Jesus, a Tua luz, sermos sábios, sermos despertados nesses dias. Não deixa, Jesus, estarmos mortos, mas despertados. Esta é a nossa oração esta manhã. Convido os irmãos a ficarem em pé e cantar essa canção mais uma vez, dizendo: Senhor, seja o centro da minha vida, seja o meu equilíbrio, seja tudo, seja a razão. E vamos declarar em forma de oração essa canção. Jesus,
seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Declare bem alto. Jesus, Seja o centro da minha vida. seja o centro. Oh, Jesus, a minha esperança. Minha Oh, Jesus. esperança, minha canção, Jesus. Pai, Espírito Santo, vem sobre nós. Seja o fogo Sim, Senhor Espírito em Santo. meu ser, Vem, Jesus, em meu ser. seja o vento Sim, a direção, Pai. a soprar, Oh, Espírito Santo, concede sabedoria. a razão Oh, Jesus. de viver, Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão Sim, Jesus. de viver, Jesus, Jesus. Pai, nessa manhã, estamos sentindo o toque do Santo Espírito, Jesus. Querendo dar um novo sopro de vida, uma direção, a real sabedoria. Oh, Jesus, me perdoa, porque muitas vezes estamos buscando a sabedoria terrena, Senhor. Mas essa manhã o Espírito Santo está nos incomodando a buscarmos, sermos desafiados para buscar a sabedoria do alto. Ajuda, meu Pai, cada irmão, cada irmã. Como tem sido difícil, Senhor, buscar a sabedoria do alto. Pedimos agora a intervenção do Teu Santo Espírito, Senhor, a manifestação da Tua graça sobre cada um. Haja coragem, Senhor. Haja ousadia de viver essa sabedoria nos nossos dias. Oh, Senhor, para demonstrar o Teu amor, a Tua graça. Oh, Jesus, manifesta, Pai, Teu poder sobre cada um. O enchimento do Santo Espírito, Pai. Nós entregamos esta palavra, pedindo, Senhor, para que realmente Tu possa dar sentido à nossa vida, de buscarmos essa sabedoria. Que todos os nossos dias, Senhor, nós possamos viver sem perder tempo da nossa vida, mas todos os dias buscar uma sabedoria do alto. Nos ajuda, meu Pai. Nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, irmãos, por sentar. Gostaria de convidar o pastor Kengo para dar continuidade a esta palavra. Ele vai conduzir agora a nossa Santa Ceia, Senhor. Bom dia, irmãos. Será que vocês, como eu, fizeram a oração buscando a sabedoria de Deus? Eu admiro muito vocês, porque eu percebo como vocês são criteriosos, a maneira como vocês fazem escolhas. Mas que mensagem boa, né, irmãos? A gente pensa que vai desenvolvendo a nossa sabedoria, mas a sabedoria de Deus pode ser totalmente diferente do que a gente achava que era o correto. Então, quero encorajar a termos o coração aberto para receber essa sabedoria de Deus. Vocês sabiam que esse momento também tem a ver com a sabedoria de Deus? Nós vamos ter a Santa Ceia agora. O que é a Santa Ceia? É o momento daqueles que são batizados lembrarem, homenagearem o sacrifício de Jesus na cruz. Então vamos lembrar do sangue derramado, da carne de Cristo também sacrificado por nós. Isso não é sabedoria de Deus, irmãos?
Nós cremos num Deus que foi considerado alguém digno de ser crucificado. As pessoas rejeitaram a Cristo. E agora você está me dizendo que você vai homenagear esse Deus que foi rejeitado por outras pessoas ali no passado. Olha só como a sabedoria de Deus é diferente. Nós, nesse momento, vamos continuar buscando a sabedoria de Deus, lembrando que o Deus que nós cremos não atende a critérios humanos. Ele atende apenas o critério de Deus. Aos olhos humanos pode até parecer uma coisa fraca, rejeitável. Para Deus não é. Então, irmãos, quando vamos tomar a Santa Ceia hoje, eu gostaria de encorajar a cada um aqui a assumir essa sabedoria de Deus. Deus, me ajuda a viver com a sua sabedoria. Ajuda a ter os seus critérios. A sua maneira de decidir. E que eu possa seguir a sua vontade. Amém? Cristo fez isso por nós. Então que possamos seguir esse exemplo. Desculpa, gente, eu posso pedir o elemento aqui para mim também? Enquanto isso, eu vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que é uma instrução da palavra de Deus para esse momento. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Enquanto eu oro aqui também, você faça uma oração ao Senhor. Se tem alguma coisa que você está em dívida com Deus, coloca nesse momento. Crê na promessa da palavra que Ele é justo para perdoar e te santificar. E assim vamos nos preparar para tomar a ceia com o coração livre ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, esse tempo de Santa Ceia, esse momento de nós lembrarmos da razão por que estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor nos amou. E o Senhor, nos amando, enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Senhor Deus, muito obrigado por nos amar tanto, a ponto de sacrificar a sua vida. Senhor Deus, queremos confessar que no nosso coração, nas nossas atitudes, há coisas que não são dignas desse sacrifício. Por isso pedimos perdão nesse momento. E pedimos também que o Senhor nos santifique, nos limpe, porque queremos estar com nossa vida totalmente livre para poder celebrar este momento. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos primeiro pegar o pão, lembrar do corpo de Cristo sacrificado por nós. Também agora vamos pegar este elemento, o suco, lembrando do sangue de Cristo derramado por nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós queremos agradecer a Tua sabedoria. A Tua sabedoria é aquela com que o Senhor, que é Deus, fez-se pequeno, vivendo entre nós, e ainda se sacrificando, morrendo em nosso lugar. Senhor, ajuda-nos como cristãos, como seguidores de Jesus, seguir esta sabedoria. Ajuda-nos, Senhor Deus, como foi pregado hoje, quando o Senhor nos chamar, estar prontos para nos fazer pequenos. Porque a Bíblia fala, quando nós nos fazemos pequenos, o Senhor cresce na nossa vida. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa